Então, a força da criatividade, né? O tema, enfim, dessa apresentação, né? A gente pensou muito, né? No que a gente poderia apresentar, né? Numa reunião aqui, pensando no mercado de arquitetura, fazendo um elo aí com automação, com tecnologia. Mas no final, assim, do dia, a gente está falando sobre expressão, sobre inovação, criatividade, né? E como a gente consegue explorar a criatividade nos projetos, né? De arquitetura de interiores, enfim. Meu nome é Rafael, eu sou sócio fundador, né? Da Obra. A Obra é uma galeria de arte online, né? A gente se define como uma marca de lifestyle que conecta artistas independentes com consumidores que estão buscando transformar suas casas em lares, né? Então, a gente fala muito sobre decoração, sobre criatividade, sobre curadoria. Então, assim, a gente entende que a curadoria e a criatividade, né, elas são essenciais aí em desenvolver um projeto de design de interiores. Só um instantinho. Legal. Aí, falando um pouquinho sobre essa pessoa aqui, que é um pouco que é conhecida, né, para não dizer muito assim, o Steve Jobs, né, icônico, ele diz que criatividade é uma forma de você conectar as coisas, né? Quando se pergunta para uma pessoa criativa como que ela criou aquela coisa, geralmente essas pessoas, né, que inventivas, criativas, elas se sentem culpadas porque elas não criaram algo, simplesmente elas viram alguma coisa, elas tiveram um olhar diferente sobre algo que para ela era óbvio, né? Ela fez uma associação aí não muito usual. Aí falando um pouquinho aqui sobre quem eu sou, né? Meu nome é Rafael, como eu falei, eu sou publicitário de formação, né? Mas eu sempre tive uma paixão por design de interiores, por design como um todo, né? Eu já estudei na Escola Pan-Americana, fiz um curso de design sem saber muito nem como mexer no Photoshop. Eu estudei em Londres, na Central St. Martins, que é uma instituição que eu sempre sonhei em estudar. Eu fiz design de serviços e eu me conectei com essa. Na verdade, foi algo intuitivo, né? Algo muito orgânico na minha vida, essa minha relação com design, né? Eu há mais, né? Há uns 8, 10 anos atrás aí, eu morava num apartamento que não tinha nenhum quadro, né? E eu tinha algumas referências que eu olhava no Pinterest, que eu achava interessante e tal, mas eu não sabia onde comprar essas artes. Foi aí que eu tive a ideia de criar eu mesmo, né? Essa arte. Então, eu desenvolvi essa arte, coloquei ela para vender, e no final acabou que as pessoas gostaram daquela arte, começaram a comprar, e desde então eu passei a desenvolver artes assim, né, tanto para mim quanto para marcas e, enfim, empresas, né, principalmente na Europa. Aí falando um pouquinho sobre a Ubra, né, que é a empresa, na verdade a gente não fala, a gente é um e-commerce, né, a gente é uma startup, por mais que a gente tenha, a gente tem 6 anos, mas a gente se considera uma startup ainda, né? A gente tem a missão de transformar a vida das pessoas por meio da arte, né? Então, assim, o nosso core business é a criatividade, é o design, né? Então, esse é o a nossa grande missão como empresa. Então, aqui, a gente tem mais de 70 artistas selecionados, né, na Opera. Esses artistas
selecionados a dedo, né? A gente tem um contrato com cada um desses artistas, a gente tem uma relação, né? A gente fala uma relação em escala humana, assim, a gente não simplesmente abre a plataforma para que artistas entrem, senão a gente busca esses artistas, a gente estabelece contato com esses artistas, e a gente tem uma conexão genuína, né? Porque uma relação com o artista é algo que a gente, eu como artista autodidata, assim, eu entendi a importância de da proximidade, né? Então, existem inúmeros mercados, marketplaces, onde você consegue colocar sua arte para vender, né? Por exemplo, você pode colocar uma imagem sua que você tirou num banco de imagens, ou você pode subir para uma galeria de arte online, enfim, que funciona como marketplace, só que não existe essa relação de proximidade, né? Então, a gente preza muito por esse tipo de relação mais humana, em que não só, né, a gente ganha, né, com coleções exclusivas, mas também o nosso consumidor final ganha também em receber, na verdade, uma curadoria alinhada com o estilo de decoração que estão em alta ultimamente. E hoje a gente tem cerca de 4.000 artes em nosso catálogo. Né, os artistas, né, na Ubra, a gente tem mais de 30 artistas, eles são selecionados de forma minuciosa, né, e eles são desde designers gráficos, artistas plásticos, fotógrafos amadores, profissionais. Então, né, a gente se orgulha bastante dessa rede e a gente conhece cada um desses artistas, né? A gente não está falando de números, a gente está falando de artistas e de pessoas que colocam, que ganham a vida delas de forma criativa, né? Então, isso é algo que, como artista, né, e como empresário, assim, é algo que eu tenho bastante satisfação em promover. A nossa curadoria, ela está muito alinhada a estilos decorativos que estão em alta mundo afora. Então, a gente tem um trabalho, assim, bastante profundo de pesquisa, né? A gente se debruça em cima de tendências de decoração mundo afora, seja das mais recentes do Japão, de que mescla estilo escandinavo com o estilo oriental, enfim, mais ancestral, desde o estilo maximalista. A gente pensa sempre em tendências decorativas e como traduzir essas tendências, né? Por exemplo, o que está em alta na casa da cor, né? A gente olha para aquilo, porque o mercado está demandando e a gente tenta adaptar, traduzir aquela demanda mercadológica ou aquela tendência decorativa em uma curadoria que entregue produtos complementares e que faça sentido dentro desse universo. E falando em curadoria, né, a gente tem essa preocupação com o fomento da economia local com cada um dos artistas, né? Porque às vezes o artista, né? Muitas vezes, né, na maioria das vezes, eu diria, o artista ele não tem tanto alcance, né? Ele né? E às vezes o artista ele está muito focado em criar, mas ele não tem uma relação muito hábil com tecnologias, né? Desde, enfim, Instagram, ultimamente, né? TikTok, pensando em mídias onde esse artista ele precisa, né? Ele precisa expor os trabalhos deles. Então, nem todos os artistas têm essa habilidade. Então, a gente tem um trabalho bastante focado em fazer a promoção do artista, né? Por mais que no final o artista ele receba a venda por ele mesmo, por meio do site dele, mas a gente tem essa preocupação, a gente quer que o artista ele ganhe, ele realmente prospere e ganhe a vida dele por meio da arte, né? Então a gente potencializa o alcance desses artistas e para cada venda realizada em nosso site a gente remunera um artista. O artista ele ganha um royalty em cima de cada venda.
E agora falando um pouquinho sobre tendências globais, né? Falando um pouquinho de mercado, né? E onde a Obra se encaixa nisso, né? A gente identifica, né, algumas tendências, né, principalmente pós-pandêmicas, que vão desde o foco em transformar casas em lares, porque, né, as pessoas durante a pandemia, a relação delas, né, e algo que eu mesmo me relaciono com isso, porque eu não tinha uma relação de muita proximidade, de muita conexão com a minha casa. Eu simplesmente via minha casa como um lugar de dormir e de acordar e de passar o final de semana, quiçá. Então, assim, durante a pandemia, as pessoas se viram forçadas a encararem de frente a decoração, né, dos seus ambientes. E nisso, né, a gente foi, na verdade, assim, não que a demanda, né, a demanda por decoração, por reformas, por intervenções, né, do faça você mesmo, que é o do it yourself. Então, assim, esse crescimento foi exponencial, assim, né? Então, essa relação das pessoas com as casas, ela ganhou outras camadas, assim. Então, nisso, a Obra ela preenche essa lacuna. Outra tendência global que a gente identifica que é um distanciamento de produtos feitos em massa, né, dessa identificação dos consumidores com produtos que foram feitos, enfim, em massa, que não tem muita identidade ou que não tem muita personalização, né? Então, a gente oferece em nosso site, né, pôsteres, né, um catálogo aí de mais de 4.000 artes, em diferentes tamanhos, com diferentes molduras, suportes, passepartout, né, que é aquela borda branca que fica em volta da arte, né, que é feita, enfim, com foam board e tudo. Então, assim, a gente oferece inúmeras formas para que aquele consumidor consiga ter um produto feito de acordo com aquilo que ele está buscando para a decoração dele. Né? Então, assim, a gente entende que os consumidores estão buscando experiências individuais e personalizadas, né? Que é exatamente isso que eu comentei agora. E a casa, ela deixou de ser um espaço para descanso, um espaço para receber amigos ou familiares, e sim um lugar multifuncional, né? Então você trabalha, você vive, enfim, né? Você leva o trabalho para casa, e hoje a casa ela, eu acho que ela tem um papel muito mais importante do que antes. Então, por isso, a decoração ela é tão importante, né? E a criatividade, como eu vou comentar agora, né? E falando ainda sobre mercado, né? A gente acompanhando aí, né? Durante esses anos de pandemia, né? A gente pode ter alguns números aqui dizem, né? E meio que reforçam esse crescimento, né? Então, o mercado ele cresceu mais 128%, né, de design de interiores, né? O crescimento no número de lojas virtuais de casa, decoração, desde 2019 foi de 151% e mais 57% aí em aumento em reformas residenciais no ano de 2020. Aí, olhando para o mercado como um todo, né, a gente tem uma pirâmide onde, no topo, a gente tem arte como item de colecionador, né, para quem realmente, naquela relação mais de exclusividade, galerias clássicas, produtos fine art, né, a gente não tá, assim, a gente está falando aqui, né, a gente tem o topo da pirâmide, que é a arte como item de exclusividade, de um item de colecionador, né, leilões e tudo mais. E lá embaixo a gente tem a arte como commodity, né? Então a gente tem lojas, varejos de decoração que oferecem arte simplesmente como produtos de ponta de gôndola, né? Produtos que, enfim, eles estão lá, eles têm um valor, né, como produto, mas eles estão desassociados com, enfim, né, com toda essa cadeia, né, sustentável que envolve artista, que envolve
pesquisa, que envolve, enfim, um detalhe, né, um produto aí que tem bastante qualidade de acabamento, de impressão, enfim, né? Então, a arte como commodity é simplesmente uma arte como, enfim, mais um item na decoração de interiores. E a gente tem uma categoria central que é a arte como produto de lifestyle decorativo, né? A gente entende que o lifestyle decorativo é um estilo de vida em que a pessoa, o consumidor, ela tem protagonismo, tanto no garimpo, né, nessa pesquisa por marcas no Instagram, né, por busca de produtos únicos que tenham uma identidade, que façam com que a casa tenha uma cara única e que não seja mais uma casa no meio, né, de várias casas aí com decorações similares. Então, assim, a gente entende que o lifestyle decorativo ele tá muito em alta hoje em dia, né? Você tem programas que desde o Decora na GNT, né, que tem essa pegada de lifestyle mesmo, de decoração, né? E hoje em dia, assim, a gente sente que as pessoas estão muito mais interessadas em produtos únicos, né? E é aí que a gente entra. Aí, fazendo uma pergunta, né, do porquê a gente decora, né? Acho que, em primeiro lugar, falando, né, sobre decoração, né? Mas por que a gente decora? Né? E a gente tem essa nuvem de palavras, né? A palavra-chave que definem algumas necessidades, né? E enfim, né, alguns pontos aí que respondem a essa pergunta. Então, desde personalidade, expressão de uma individualidade, uma sensação de aconchego, você receber amigos, familiares, você fazer uma expressão da tua criatividade, né? Você ter um ambiente bonito, você ter um ambiente funcional, você ter um ambiente que você se sinta bem, né? Pensando muito aí na pandemia, no tempo que as pessoas foram obrigadas a passar em casa, né? Enfim, algumas horas aí para 24 horas por dia, né? Pensando enfim, né, no período aí de pandemia, de isolamento. E no final também a gente está falando de união, né? A gente está falando de a gente estar no ambiente em que a gente se sinta conectado, que a gente se sinta, enfim, um ambiente que reflete tudo aquilo que a gente é e tudo aquilo que a gente quer mostrar para o mundo. Falando nisso, né, aqui eu queria compartilhar uma foto da minha sala, né, há um tempo atrás, né, e até puxando aí um pouco da apresentação do Marcos, né, que ele comentou sobre a The Frame, só tinha uma The Frame no meio da sala e nenhum quadro, não tinha nada, não tinha, enfim, né, para mim estava faltando alguma coisa, né, por mais que a decoração, no meu gosto, cumprisse um papel estético, para mim estava faltando alguma coisa, eu não estava me sentindo plenamente aconchegado, né? Eu sentia falta de algo. E aí eu vou mostrar para vocês no final da apresentação exatamente o que eu fiz e como que eu me sinto hoje. Aí, aqui eu queria comentar um pouquinho sobre a criatividade e o design de interiores, né? A relação entre esses dois temas, né? E que, na verdade, é uma relação muito intrínseca, né? Uma relação muito de muita proximidade, né? Acho que uma coisa não existe sem a outra. No nosso entender, a criatividade é um olhar para algo, né? Como na frase do Steve Jobs, é como se fosse pela primeira vez, né? Um olhar, eu diria que infantil, né? Ingênuo, né? Onde a gente experimenta o novo sem preconceitos e sem julgamentos, né? A criatividade é sobre você olhar para alguma coisa e você simplesmente pensar, tá, mas o que eu tô olhando, e você dá um passo para trás dos preconceitos e julgamentos e tentar enxergar aquilo de uma maneira nova e fresca. Aí, ao longo da história, a criatividade foi manifestada pela decoração e, assim, em diversos momentos, né? Desde os murais egípcios, né, com
enfim, com essas manifestações artísticas, até passando pelo Renascimento, né, francês, inglês, até o movimento Art Deco. Então, a criatividade e a decoração se fez presente em todos os momentos, e ela definiu épocas, movimentos e, enfim, culturas, identidades. Aí, falando aqui um pouquinho de expressão cultural, né? Quando a gente olha para cada uma dessas fotos, né, a gente consegue sentir, pensar, e essas fotos nos remetem a lugares, a culturas, a países, né? É exatamente isso que se trata a criatividade e a decoração de interiores, né? Então, a primeira foto aqui, a gente pode dizer que é uma decoração tipicamente mexicana, né? O clássico, né? O clássico mexicano, enfim, né? O estereótipo do que é uma decoração mexicana. Na segunda foto, a gente tem uma decoração que nos remete à Grécia, à Espanha, ao Mediterrâneo, né? E na terceira foto, a gente tem alguns elementos que nos trazem, que nos remetem à arte popular brasileira, ao artesanato, enfim, né, ao sertão. Então, a criatividade, ela tem um papel de comunicação, né, no fim do dia. Aí aqui uma pergunta que a gente faz também, pensando, né, sobre criatividade, como que a gente exerce essa criatividade, né? A gente entende que saindo do óbvio é uma possibilidade, né? Uma das saídas para a gente, né? Um dos exercícios aí propostos para que a gente saia, da zona de conforto, né? A gente saia do que é padrão, do que é dito como certo, como errado, e a gente começa a treinar essa criatividade, né? Porque, né, a gente entende que a criatividade é algo que é aprendido, na verdade é algo inato, né? A todos nós, né? Desde criança, só que a gente perde ao longo da vida pelas formatações societárias, enfim, para que a gente, enfim, se adeque tanto no mercado de trabalho, universidades, enfim, as coisas precisam ter um pouco de ordem, né? É assim que a sociedade funciona, só que a criatividade é um pouco você quebrar isso e você pensar além. Então, aqui, um dos exercícios que a gente propõe é o garimpo, né? A gente olhar para itens, né, de uma maneira individual. Por exemplo, eu estou precisando de um prato, enfim, de um prato para, enfim, para me alimentar. E eu posso comprar num site num e-commerce enfim, de artigos decorativos, ou eu posso garimpar esse item, né, em uma feira de antiguidades, ou eu posso comprar um quadro de um artista que faz um trabalho à mão e que tem o seu trabalho exposto, por exemplo, na Paulista. Então, assim, a gente entende que o garimpo, ele faz não só com que a gente colecione itens que faz com que a nossa decoração seja única, mas também a gente tem uma atitude mais sustentável, né, tanto economicamente, né, ajudando o pequeno produtor, mas também a gente, né, faz com que, né, a gente sai de uma lógica, né, de consumir tudo e a gente vai montando nossa casa aos poucos, né? Uma decoração aí mais, eu diria que ela segue uma linha, né, mais slow, né? É uma decoração um pouco mais aos poucos. Combinação, né? A gente entende que a combinação, né, tanto de quadros com móveis, com artigos, como sofá, enfim, sofá, almofada, cadeiras, faz com que uma decoração ela tenha um aspecto único, né? Nesse projeto que foi para todos, na verdade não para todos, esse projeto foi para a GNT, né, para o Maurício Arruda. Ele escolheu um dos nossos quadros para ser o protagonista dessa decoração, né? Então, o quadro escolhido, que é esse quadro aqui, no meio, azul, ele está um pouquinho pequeno aqui, mas, enfim, ele foi escolhido meio que como um item decorativo que orientou todas as escolhas decorativas do ambiente. Então, assim, essa combinação a partir da arte fez com que esse projeto aí
tomasse essa forma. A gente fala muito em arriscar, né? Que não tem certo, não tem errado, assim. A gente entende que, né, quebrar regras, né, faz parte da criatividade. Então, assim, esse projeto também foi feito pelo Maurício Arruda, né, foi tocado por ele, e alguns quadros do Brá estiveram nesse projeto, e esse sofá com essa estampa de folha de bananeira, bastante tropical e exótico aí, que foi o grande diferencial desse projeto. Aí falando sobre, né, a criatividade, arte e, né, e que cada um, né, todos nós, acho que a gente tem um lado criativo. Só que esse lado criativo, né, ele é o difícil, né, desde que a gente nasce, que a gente é criança, que a gente experimenta, explora, faz besteira, desenha de qualquer jeito. Então, assim, a gente cresce e geralmente a gente perde esse lado criativo, esse lado artístico em cada nós, assim. Então, o desafio é permanecer artista, é permanecer criativo na vida adulta, né? E quem falou isso foi o Pablo Picasso. Aí aqui é a parede, né? O depois, que eu coloquei quadros nela. Foi a única coisa que eu coloquei, né? Eu fiz uma seleção no Brá, né, de quadros que eu tava namorando há um tempo. Aí eu sou, né, eu sócio, mas, né, de ferreiro, né, total, e eu fiz uma seleção de quadros, coloquei em casa, fiz instalação, com meu pai, e assim, para mim tem feito toda a diferença, né, eu tenho um ambiente que tem a minha cara, que diz quem eu sou, né? E cada um desses quadros tem uma história, tem um artista por trás. Eu sei quem produziu cada uma dessas obras, né? E eu sei como foi feito o produto. Então é uma relação que é diferente daquele consumo em massa, né? De produtos como de commodity, no caso. Então é isso, assim. Era mais ou menos né, era um pouquinho do que eu gostaria de passar para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que esse conteúdo tenha inspirado ou tenha conectado com vocês de alguma maneira, e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida aí que vocês tenham.